Estamos na era da tecnologia e é claro que todas as profissões estão sendo evoluídas, ou seja, implementando inteligências artificiais, está eletrizando tudo, está robotizando também tudo, e com a medicina não é diferente. Então nesse vídeo nós vamos ver a medicina do futuro. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, aproveita também e compartilhe, porque vocês irão entender mais sobre a medicina do futuro e eu acho esse assunto sensacional e eu espero que vocês também gostem desse vídeo. Então se inscreva no canal, deixe o like e bora pro vídeo. Bom pessoal, no começo de tudo, lá atrás, a medicina era bem mais básica. E qualquer pessoa com algum conhecimento básico conseguiria fazer alguma cirurgia. Que uma curiosidade bastante interessante é que os barbeiros de cabelo e de barba no caso, né? É claro! Eles faziam operações odontológicas nos seus pacientes, nos seus clientes no caso, né? Mas acaba virando paciente. E os médicos daquela época perfuravam a pele sem anestesia, sem conhecimento ampliado para conseguir entender o que cada órgão ou o que cada membro consegue fazer. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou para lá, ó. Ou se eu vou para lá, ó. O importante é que para onde eu for vai dar errado. E o primeiro a tentar entender, a conseguir cadáveres, para conseguir estudar o corpo humano, foi o Hipócrates, que era um grego lá atrás e ele é considerado o pai da medicina. Mas aí, com o passar do tempo, a medicina foi evoluindo e está como está hoje, com alguns atendimentos rápidos, outros mais ou menos, com alguns atendimentos mais modernos e os outros ainda estão mais parados no tempo. Só que no todo a medicina melhorou e muito, como cirurgias estão sendo mais rápidas e o conhecimento das áreas e das partes do nosso corpo também está muito ampliado. Isso vale também ressaltar a tecnologia das vacinas, por exemplo, a velocidade que a vacina contra o coronavírus teve, porque teve a participação de vários laboratórios em várias partes do mundo, a evolução também de diversas cirurgias, como também na cirurgia do câncer de próstata, tem uma evolução bacana aí. E aqui nós vamos entender agora sobre a medicina do futuro, que é o assunto do vídeo. Bom, mas o que é medicina do futuro? Provavelmente vocês já estão pensando que nós vamos virar robôs, ciborgues, que é parte humana e parte robô, ou ter o coração do Homem de Ferro, que é bem legal por sinal, e eu acho que pode acontecer de algum dia ter uma tecnologia que consiga fazer aquilo, mas por enquanto estão sendo implementadas técnicas novas e modernas para conseguir aumentar a eficiência das cirurgias e dos atendimentos médicos. E é lógico que essas atualizações e modernizações podem trazer benefícios tanto para os profissionais da saúde quanto para os pacientes como a gente. E é claro que a medicina do futuro está aliada com aparelhos tecnológicos, como por exemplo a internet e também alguns robôs. E é lógico que essa tecnologia toda está aqui para agilizar todo o processo, como eu já falei, porque o processo é meio demorado, porque tem que chegar, tem que agendar o horário que tem que ir. Quando chega lá, tem que fazer o cadastro, tem que fazer o pagamento, tem que entrar na sala e esperar também o médico chamar. Mas com a tecnologia possa ser que algumas etapas sejam puladas, vamos dizer assim, porque possa fazer online. E então eu vou dizer todas as ferramentas que constroem a medicina do futuro. A primeira é telemedicina, que é a medicina do online, mas eu vou especificar mais. Tem a utilização de inteligências artificiais, tem a utilização de robôs, máquinas, tem a cirurgia robótica, genética molecular e nanotecnologia. Vamos começar, é claro, pela telemedicina, que eu já falei um pouco sobre aqui, que pode agilizar, porque a telemedicina é medicina online, basicamente isso. E a telemedicina já está mais presente nas nossas vidas, porque a pandemia do coronavírus acelerou muito e avançou muito o processo de internet, porque as pessoas ficaram muito em casa e precisaram utilizar bastante o celular, o notebook, e com isso a telemedicina avançou para conseguir fazer com que
pacientes em casa realizassem consultas médicas sem precisar sair das suas moradias. E a telemedicina é isso. E tem 3 partes da telemedicina, que é o teleatendimento, o telediagnóstico e a teleconsulta. E é lógico que isso acelera o processo porque os hospitais ou clínicas ficam bastante vazios e não precisam ter aquela dor de cabeça de sair de casa para ir em alguma clínica, por exemplo. E é lógico que na telemedicina dá para fazer várias consultas, como em um clínico geral, que a gente só fala o que está sentindo, por exemplo, uma gripe, ele já passa a receita, ou como é exame de rotina, precisa falar com o médico, só falar mesmo, não precisa olhar nem nada, também vale a pena fazer a telemedicina. E tem uma diagnóstica aqui na minha cidade, que provavelmente em várias outras cidades também devem fazer isso, é que nós tiramos o sangue, fazemos exame de sangue e nós não precisamos ir lá para pegar o resultado, porque eles têm um site e eles jogam todos os exames e todos os resultados dos exames de sangue nesse site. É só nós colocarmos a nossa senha e nosso login de acesso e tá lá o resultado do exame, sem precisar se deslocar até a diagnóstica, até o laboratório. Agora nós vamos partir para a segunda ferramenta da medicina do futuro, que é uma das mais legais, que é a inteligência artificial. Muito provavelmente você já deve ter visto várias coisas que usam inteligência artificial, como o ChatGPT, como carros autônomos e várias outras coisas que também utilizam essa inteligência artificial. Porque a inteligência artificial nada mais é que uma inteligência, um programa criado pelo homem para conseguir se assimilar à inteligência da gente, mas a gente não tem consciência. Então, nesses últimos anos e nesses últimos dias, por exemplo, estão fazendo vários avanços e buscando mais e mais a inteligência artificial para utilizar em indústrias, empresas, clínicas e em várias outras áreas que precisamos agilizar todos os processos. E a IA, que é a sigla de inteligência artificial, pode ser utilizada para fazer agendamentos, diagnósticos e dar alguns resultados de exames para o paciente, sem precisar de alguma pessoa do outro lado. E a IA também pode fazer associações de sintomas e com isso facilita o diagnóstico que o médico vai dar para o paciente. Ou seja, melhora a precisão desse diagnóstico. E então a inteligência artificial é uma inovadora aplicação na medicina e é muito boa. E provavelmente nos outros séculos, nos próximos séculos no caso, essa inteligência artificial vai ser para comandar robôs para conseguir fazer alguma coisa, ou cirurgia, não sei, é meio difícil isso, mas provavelmente possa acontecer isso. Possa ser que não precise mais de secretários, vai ter a IA lá trabalhando para eles e fazendo o diagnóstico com mais precisão e um atendimento mais preciso também, para que o paciente se sinta com um atendimento 5 estrelas, vamos dizer assim. E muita gente deve pensar que a IA possa ser utilizada para implantar na gente, como o Elon Musk também já pensou em fazer, que é implantar um chip para nós conseguirmos ter todas as nossas informações no chip, se eu não me engano é isso, ou informações de saúde. Provavelmente possa acontecer alguma coisa, mas a gente não precisa da inteligência artificial porque nós temos a inteligência natural. E possa ser que a gente precise de algum membro mecânico, como já acontece, mas, por exemplo, nos Jovens Titãs existe o Cyborg, que ele é metade humano e metade máquina. E a máquina dele não é tipo as partes mecânicas que nós vemos hoje em dia quando perde uma perna, por exemplo. A parte mecânica dele já é muito mais completa e provavelmente nos próximas décadas, séculos, possa acontecer isso. Mas é muito incerto ainda, só que pelo avanço da tecnologia pode acontecer. Sim, mas tem os exames de insulina também, que o mais comum é furar o dedo, pegar o sangue e medir quanto de açúcar tem no sangue, quanto de glicose. E assim, eles criaram uma tecnologia que coloca uma fita no braço e a pessoa fica utilizando essa fita, esse aparelho eletrônico para medir os níveis de insulina no sangue. Mas algumas pessoas dizem que é meio incômodo, porque precisa ficar aqui, é meio apertado quando deita, é alguma coisa assim. Então, muito provavelmente o ser humano vai conseguir evoluir isso e muitas outras coisas, como outros diagnósticos recorrentes. Também tem aplicativos que você consegue medir várias coisas, fazer sua dieta, fazer tudo que você precisa para conseguir, por exemplo, um corpo bom na academia. Tem aplicativos desse jeito também. Também tem as máquinas, como aprendizado em máquinas. E essas máquinas podem ou não ter inteligências artificiais, mas quando não tem, a precisão também é quase a mesma coisa, é mais preciso
precisas do que um ser humano. Eles normalmente não vão errar um diagnóstico, porque as máquinas vão ser feitas para isso. Então, normalmente não vai errar. Tem também a cirurgia robótica, que muito provavelmente vocês já devem ter visto aí na internet, em vídeos, porque já está acontecendo e vários médicos antigos já estão aprendendo a utilizar máquinas cirúrgicas para conseguir fazer uma cirurgia, mas ainda está em teste. Só que a precisão da máquina cirúrgica é muito maior do que um médico, porque uma máquina não vai ficar tremendo, a máquina vai conseguir fazer todo o processo bem bonitinho e elas são feitas para isso, então as garras são mais finas do que os dedos, conseguem chegar em lugares que a mão não consegue chegar. E então esses robôs auxiliam os cirurgiões. Não quer dizer que eles estão tomando o lugar dos cirurgiões. O cirurgião vai lá e controla a máquina. Mas no futuro próximo, possa ser que essas máquinas estejam acopladas com inteligência artificial e já consigam fazer uma cirurgia sem precisar do auxílio do cirurgião. Mostrar pra ele quem é que manda. Você olha pra ele e fala, brincou com a pessoa errada. Mas isso aí já é bem mais no futuro e vamos esperar se vai ter alguma coisa desse tipo. E a cirurgia robótica é bastante utilizada em várias áreas cirúrgicas, como a urologia, a ginecologia, cirurgias bariátricas, e assim está se tornando um padrão porque é mais preciso. E é lógico que para o médico conseguir controlar, eles ficam em uma cabine grandona. Eu já vi um vídeo sobre. E aí eles ficam controlando lá dentro, parecendo um joguinho com uma tela, porque essa tela tem uma câmera na ponta da máquina. Então a câmera filma, uma câmera 3D e com alta resolução, filma o redor, o que a máquina está vendo e é transmitida na tela. Então o cirurgião está vendo a tela e muito mais próximo do que ele estaria vendo se fosse ao vivo ali. E as instituições médicas ganham mais credibilidade com esse tipo de inovação. E há algumas vantagens de utilizar robôs em cirurgias. E vamos ver quais são. Eles proporcionam uma recuperação mais rápida do paciente, porque a cirurgia é muito mais precisa e muito mais efetiva. Tem a visualização da imagem em alta definição, como eu já falei, e muito mais perto, porque também tem a visualização em 3D. Possibilita movimentos sem tremor, porque a tremedeira é natural do ser humano. Com a cirurgia robótica tem uma menor perda de sangue. Minimiza também o risco de infecções. Mas é lógico que o robô ainda não funciona sozinho, como eu já falei. Se tiver uma inteligência artificial lá no futuro, ele possa se mover sozinho, mas até agora é o médico que controla. Então é seguro. A penúltima ferramenta da medicina do futuro é a genética molecular. Os avanços da genética molecular, porque assim consegue-se estudar melhor o DNA e o RNA, ou seja, as bases nitrogenadas. No DNA é adenosina, citosina, timina e guanina, e no RNA troca o timina por uracila, ou seja, é adenina, citosina, uracila e guanina. E então, analisando essas duas moléculas, DNA e RNA, consegue-se detectar alterações que justificam quadros clínicos, como por exemplo uma doença. E isso já está sendo bastante utilizado e com o avanço da medicina vai ser mais utilizado ainda e com muito mais precisão. Perceba que eu falei precisão várias vezes porque a medicina sempre evolui para ser mais precisa para o seu paciente. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui para falar sobre isso aí, que tu é um cara, tu é um mito. E isso também faz com que várias experiências consigam ser feitas. Como, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, um homem perdeu o coração e precisou fazer transplante, só que não estava tendo fila de coração para ser transplantado. Ele estava muito longe e ele precisava logo. E então os médicos fizeram um transplante do coração do porco para ele, para ser usado por um humano, porque as morfologias, a anatomia do coração do porco é parecida com o funcionamento anatômico do coração humana, mas infelizmente não deu certo. Mas isso é uma área da medicina que ainda está evoluindo e com muito estudo. E a última ferramenta da medicina do futuro é a nanotecnologia. Muito provavelmente já veio na sua cabeça a partículas bem pequenininhas e moléculas, e também aquele traje do Homem de Ferro e do Homem-Aranha, se você assiste esses tipos de filmes. Mas é quase isso. Eu não sei se os trajes vão conseguir ser feitos, provavelmente no futuro muito distante, um pouco. Mas a nanotecnologia é o estudo
estudo das moléculas e dos átomos em escala atômica. E com isso, a nanotecnologia é aplicada na medicina para otimizar os diagnósticos e fazer o acompanhamento histórico do paciente. Aquele chip que eu disse de Elon Musk está basicamente incluída na nanotecnologia. E outra importante cooperação da nanotecnologia para a medicina é a criação de nanorobôs que interagem com o sistema biológico do ser humano, com o intuito de reverter quadros complexos do organismo, como por exemplo infecção sanguínea. Então, essas foram as ferramentas de uma medicina do futuro que estão mais próximas. Mas se a medicina continuar estudando e se alinhando à inteligência artificial e à tecnologia como um todo, como a robótica, eles vão conseguir fazer, por exemplo, órgãos robóticos como o coração do Homem de Ferro, vão conseguir fazer pulmões, braços robóticos mais eficientes, vão conseguir fazer até células. Se, por exemplo, conseguir fazer com que os robôs ou a inteligência artificial consiga fazer isso. Um ciborgue, talvez, no futuro a gente consiga ver isso. Mas até agora, os estudos e a tecnologia que nós temos ainda não é possível fazer isso. É possível criar robôs, e robôs com inteligência artificial. Então, está sendo um grande avanço ainda a medicina e muito estudo ainda tem que ser feito. E a tecnologia também é por causa das vacinas e remédios, que também é uma boa tecnologia, uma ótima e precisa de muito estudo também. Mas então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assiste esse vídeo que está do meu lado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço!